É isso mesmo, Marilô Turco, já voltamos aqui direto do estúdio do Bela Safra 2022 com aquele momento muito especial e muito importante para o amigo produtor e amiga produtora. O momento onde a gente conversa, tem aquele bate-bola com os especialistas, trazendo aí as tendências do mercado, por que que é a hora de você fechar o seu negócio, de você travar seu custo agora e não deixar para depois. Então aqui comigo já está de maneira remota, deixa só o pessoal da produção colocar o Ettore da StoneX aqui, mas no estúdio, abre a câmera lá, ó, já está o Celinho conosco, o Felipe e também o Joãozinho, o João Colofati, para conduzir esse bate-papo. Enquanto o Ettore não entra, a gente vai ficando com essa imagem. O João perguntou, esse drone está voando desde a hora que começou o Bela Safra, não vai acabar a bateria, não? Tá voando, ele tá voando demais. Olha só que campo maravilhoso. Enquanto isso, gostaria, Celinho, que você conduzisse esse bate-papo e apresentasse não só a você, Joãozinho a gente já conhece, mas também falasse cada um aqui da competência para poder levar informação e conteúdo para quem está em casa. Muito bom, Paulão. Pessoal, estamos de volta aqui hoje para falar um pouco de mercado, enfim, ajudar aí a todos vocês a tomar a melhor decisão dentro dos seus negócios. Com a gente aqui, então, o Joãozinho, que já está aqui com vocês a todo momento aqui, vocês já conhecem, e o Felipe, que está aí no time nosso da mesa de grãos, faz parte da área comercial e toca com a gente o negócio de grãos também no dia a dia. Conhece bastante de mercado e vai nos ajudar hoje aqui para a gente trocar uma ideia, junto com o Ettore, que daqui a pouco deve estar entrando aí. Paulão, aproveitando, eu queria perguntar um negócio, cara. Eu estava lá no balcão agora há pouco. Não é para mim, não, né? Ou é para mim? Você não vai me apertar, não, né? Não, eu queria o seguinte, eu ouvi um barulho lá, e aí eu queria entender o que aconteceu. Parece que o negócio foi o bicho de novo hoje, né? Um barulho? Eu vi uma gritaria, eu falei, meu Deus, eu acho que uma pelo explosão? jeito... Eu até perguntei se no AgroSafe, que a Josi já está aí, viu? Daqui a pouco nós vamos conversar com a Josi sobre o AgroSafe, do AgroSafe, se tinha seguro de vida para colocar o meu cateterismo e o marca-passo. Porque o João ele não entra na disciplina, não, irmão. Ele não avisa, não. Bom de demais. repente você escuta um puta que vai, e ele já entra. Bom demais, bom demais. A gente estava lá no balcão e a gente estava passando informação aqui, eu imaginei que estava fazendo gritaria. Mas esse barulho é por um excelente motivo, né, João? Opa, com certeza. Resultado de muito suor de trabalho, né? Tem que ficar longe do computador, senão ele me infarta. Agora sim, Ettore, estamos ao vivo já com o Ettore, de maneira remota. Você me escuta bem? Sim, boa tarde, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Maravilha, já estamos aqui também para dar início a um momento que ontem fez muito sucesso, viu? O produtor e a produtora gostam muito desse momento, é um momento onde ele se embasa, né, das tendências do mercado. Então, assim, eu agradeço a participação em nome da Bela Agrícola, neste Bela Safra 2022. E agora é com você, Celinho, fica à vontade. Obrigado, Ettore, obrigado mais uma vez, estamos juntos aí, valeu por ontem, foi muito bom e vamos seguir hoje aí com um pouco mais de assuntos, enfim, dentro da questão dos cenários de mercado. Lembrando, né, ontem a gente comentou um pouco, o Ettore representa aí a StoneX, que é uma grande empresa mundial, e um dos pontos fortes da StoneX é justamente com seus clientes, é a gestão e proteção de risco. E tem muito a ver com o que a gente faz dentro do Bela Safra, né? A preocupação em realmente com que o nosso cliente, produtor rural, saia do risco, né, se proteja, né? É por isso que a gente realmente criou o evento. Essa é a essência maior e a StoneX tem muito isso na sua essência, por isso que a gente gosta bastante deles, porque tem muito a ver com a gente, né? Ô, Felipe, quer puxar, cara? Vamos lá. Primeiramente, boa noite, gente. Ettore, boa noite, obrigado aí por estar com a gente mais uma vez. Boa noite a todo mundo que nos assiste. Ontem a gente trabalhou muito aí quais são os fatores que podem impactar no preço, tanto na safra 21-22, quanto 22-23, como isso pode impactar o custo de produção para a próxima safra. Enfim, acho que hoje a gente podia explorar um pouco qual é o cenário global aí, quanto o Brasil é importante no trade global de soja e um pouco de qual que é a perspectiva do consumo global, da produção de soja no Brasil, e talvez um ponto que seja muito importante, a demanda da soja hoje é praticamente China, então o que é o cenário que a Stone enxerga hoje para a China como o grande consumidor de soja
no mundo. Legal. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Um prazer estar com vocês de novo. Estamos aqui olhando para fora da janela aqui, ver se essa chuva cai, porque está passando chuva aqui em cima todo dia e não está caindo. Tá vindo, tá Pelo vindo. jeito agora, entre hoje e amanhã, deve dar uma chuvada boa, se Deus quiser. Bom, vamos lá. Quando a gente olha o mercado global de soja, nós temos grandes players, né? Grandes participantes do mercado. Quando a gente olha em termos de produção, nós temos a América do Sul, o bloco da América do Sul, que é o maior produtor do mundo, né? Se a gente pega Brasil, Argentina, Paraguai, dentro desse pacote total está aí perto de 210 milhões de toneladas, um total de 360 que produz, né? Então, a América do Sul hoje representa perto de 60% da produção total de soja. É por isso que a América do Sul se tornou 100% o principal fornecedor de soja para o mundo. Tá? Dentro dessas 210 milhões de toneladas, o Brasil, com produção normal, aí, produz perto de 145, Argentina 50, Paraguai 10, aí depois tem Uruguai, Bolívia, que produz 2 milhões de toneladas cada um, que não é tão representativo, né? Do outro lado, nós temos os Estados Unidos, que já perdeu o posto de maior produtor de soja do mundo para o Brasil já faz um tempo, já tem uns 7, 8 anos, e isso não volta mais. Por quê? Porque quando a gente olha o americano tem um limitador de área. A área americana ela tem um limite, ela não cresce mais. Então, se você pega a área de soja e milho dos últimos 10 anos, ela é praticamente a mesma, se você faz um somado entre eles. Então, quando o mercado precisa de aumentar a estoque, de produzir um pouco mais um desses dois produtos tem que tirar do outro. Diferentemente do Brasil. Se você pega o Brasil nos últimos 20 anos, todo ano o Brasil aumenta 1 milhão de hectares de área plantada. Todo ano. E isso vai acontecer e vai continuar à medida que o produtor tenha boa rentabilidade, que é o que vem acontecendo nos últimos 10 anos. Então, quando a gente olha da operação global, a safra mais importante está aqui, está do nosso lado, está do lado da América do Sul. A segunda maior safra está do lado dos Estados Unidos. E praticamente esses três, América do Sul mais Estados Unidos, dá praticamente quase toda a produção total de soja mundial. E do lado da compra, a gente tem um grande comprador que se chama China, que a gente já conhece, né? Se você pega um histórico da demanda, a demanda não para nunca. A demanda cresce todos os anos, a demanda cresce de 10 a 12, de 12 a 15 milhões de toneladas. Então, todos os anos a demanda cresce perto de 10 milhões de toneladas. Para atender a demanda, tem que produzir. E para produzir, só tem dois fatores. Ou aumenta a área, ou aumenta a produtividade. A gente sabe que a produtividade, como a gente usa a tecnologia máxima, a produtividade, o aumento dela é gradativo. Então, quando se tem uma necessidade um pouco maior, tem que ser via área. E o Brasil vem fazendo isso. E pela expansão, pelo tamanho da área produtiva que nós temos, ou possivelmente produtiva que nós temos, nós podemos dobrar essa área plantada nos próximos anos, sem desmatar nada, sem derrubar uma árvore, sem matar um mico-leão dourado, nem uma girafa da Amazônia, como os entendidos falam, né? E a gente dobra essa área. É por isso que todo mundo tem um receio do Brasil, por conta disso. Os Estados Unidos estão no topo, praticamente todos os países no topo. A China produz nada de soja, produz 19 milhões de toneladas de soja, produz menos que o estado do Paraná. E então, o Brasil pode dobrar a área plantada com tecnologia, com investimento, com aumento de área plantada, sem desmatar nada. E nós podemos, daqui a pouco, ser o maior produtor de alimento do mundo. Nós seremos. Então, quando a gente olha esse cenário, nós temos a oferta vindo cada vez mais da América do Sul, puxada principalmente do Brasil, e pelo outro lado nós temos a demanda puxada cada vez mais por China. O que puxa a demanda de China, cara? China é um monstro. China tem 1,5 bi de gente e cada vez que a economia cresce, e a economia dos caras cresce todos os anos 6, 7, 8%, cada vez que a economia cresce, cresce renda, cada vez que cresce renda, cresce a urbanização, cada vez que cresce a urbanização, cresce e muda a forma dos caras comerem.
Então a China sai de uma dieta um pouco mais oriental, onde há 20, 30 anos atrás comia tudo que se mexia, qualquer coisa que se mexia era comível, e os caras vão migrando a demanda para a alimentação, para proteína. Então ela vai para a proteína, ou a primeira proteína inicial é o ovo, que é a mais barata, depois é frango e depois as outras carnes. E isso puxa onde? Puxa a demanda de soja. Então hoje a China é o maior comprador de soja do mundo, é o maior importador de soja do mundo e é o maior esmagador de soja do mundo. E isso não volta mais. Por que isso não volta mais? Só cresce. Porque à medida que a gente vê a população crescendo e a renda crescendo, precisa mais e mais. Então precisa mais soja, mais alimentos, mais proteínas. E a gente viu uma situação que a China sofreu muito desde 2018, que parte dos produtores acompanharam, que foi a peste suína africana. A peste suína africana dizimou praticamente 45%, 50% do rebanho chinês, e o chinês viu o quanto sofreu em não ter uma soberania, um controle de produção de alimentos interno. Então, isso fez com que o governo cada vez mais se visse a necessidade de importar e de ter reservas de produtos, principalmente agrícolas. Então, a gente está vendo esse cenário, e quando a gente olha para frente, a gente tem duas certezas. Primeira, a demanda da China não vai parar nunca e vai continuar subindo. Segundo, a produção de soja brasileira não vai parar nunca e vai continuar subindo. Quando a gente fala soja, bem atrás também o milho safrinha, né? E pode aumentar, o produtor brasileiro pode aumentar o que for. Nós temos demanda, tem ainda uma situação que a gente fala muito de China, né? Que é a maior evidência, que é uma realidade já. A China se abriu para o mundo em 2000, no ano 2000, que foi quando ela entrou na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Então, ela abriu o comércio, tanto para compra quanto para venda, a renda subiu e a demanda explodiu. Mas tem vários outros países que ainda tem para chegar. Tem Índia para chegar, que é um país extremamente fechado, uma economia extremamente restrita, vamos dizer assim. A renda per capita na Índia ainda é muito baixa, mas isso muda com o tempo. À medida que a economia vai crescendo e vai se abrindo, daqui a pouco, daqui a 10 anos, nós teremos uma nova China, que pode ser uma Índia. Então, isso é um processo natural dentro do processo de demanda, né? O crescimento econômico gera renda, que gera também uma mudança no perfil da alimentação, que também gera um aumento da demanda. Então, quando a gente olha o cenário é muito positivo. Se a gente olhar há 10 anos atrás, o Brasil produzia metade da soja que produz hoje. A gente produz hoje o dobro de soja e com demanda forte, preço forte, com rentabilidade. Então, isso, quando a gente olha para frente e projeta isso para os próximos anos, o Brasil daqui a pouco vai estar produzindo 180 milhões de toneladas. E não é daqui 30 anos, é daqui 10 anos. Então, à medida que vai aumentando isso, vai aumentando também a demanda do outro lado e a gente pode produzir. O produtor brasileiro pode investir, pode produzir, que o que produzir tem demanda. Ainda mais na questão de alimentação. Né? Legal, Héctor. Desculpa, eu estendi um pouquinho. Não, imagina, sem problema. Acho que muito interessante. Primeiro que, assim, né, se alguém tinha dúvida de que nós estamos no segmento certo, que é o agronegócio, não tem dúvida nenhuma, né? Por muitos e muitos anos, né, Héctor? Mas um ponto que eu queria trazer disso que você falou, que é bem interessante, é o quanto é sensível essa questão da produtividade no Brasil, né? Porque se o Brasil tivesse uma safra recorde esse ano, a gente, muito provavelmente, as expectativas anteriores era de preços diferentes do que talvez a gente está vendo hoje, né? Então, isso também é muito sensível, né? Obviamente, eu tenho espaço para crescer, mas não necessariamente isso pode refletir em sempre preços maiores, né? Se eu pensar em produzir 150 milhões de toneladas, isso, obviamente, pode ter um impacto numa precificação que, obviamente, impacta no produtor aqui para fazer a conta dele, né? O mercado, quando a gente puxa uma avaliação histórica do mercado, o mercado vive de ciclos. Nós vivemos um ciclo de preço alto, um dos primeiros ciclos de preço alto que foi 2008 e 2009, com quebra na América do Sul, devido à Laninha.
depois nós passamos um novo ciclo, o mercado em 2008, logo após a crise do subprime, o mercado caiu pela metade, o mercado foi de 16 dólares para 8 dólares em 60 dias. Depois nós tivemos um outro ciclo de alta bastante forte, que foi o ciclo de 2012 e 2013, que foi quando a gente teve quebra também na América do Sul e nos Estados Unidos. Então quebrou o Brasil, quebrou a Argentina e quebrou os Estados Unidos também a produção no ano de 2012 e 2013. E depois nós tivemos um 2014 bastante forte de preços. Isso é simples, à medida que veio quebrando a safra nesses períodos, o preço foi subindo. O que aconteceu de 2015 para frente? De 2015 para frente nós passamos um ciclo de preços baixos na Bolsa de Chicago. Em 2015 o preço começou a cair, o preço veio de 14 dólares por bushel e estacionou entre 9 e 10. E esse ciclo de preço ele durou até perto de 2019, comecinho de 2020, que ele andou nessa faixa de preço, entre 9 e 10 dólares por bushel, e agora o mercado realmente, novamente, extrapola essa linha de preço e vai nos níveis aí perto de 14 dólares por bushel de novo. Então, todos os anos, um negócio importante, tá? Que complementa essa pergunta do Celinho. Todos os anos o mundo vai plantar uma safra régua. Agora, o quanto vai colher? E é por isso que essa régua é muito sensível. Se a gente pega um ciclo de clima dentro da normalidade, muito possivelmente a gente tem o quê? Uma produção normal, uma superprodução ou uma produção dentro da normalidade. Essa produção faz com que os níveis de estoques mundial suba, então os estoques sobem, naturalmente a gente tem um nível de preço mais baixo. O que está acontecendo exatamente hoje nesse ciclo? A produção da América do Sul caiu, o nível de estoque esperado, estimado da América do Sul e do mundo também caiu, os preços estão na lua. Os preços em Chicago subiram muito. O importante, Celinho, é entender os movimentos. Então, quando você tem um produto que você produz e está armazenado, é natural você querer que ele sempre suba. Então, o preço da soja sempre vai subir, sempre vai subir. Calma, o mercado vive de fundamentos. O mercado vive de fundamentos. Nesse momento, nós temos um fundamento de uma produção menor e de preço alto. Para 2023, no Brasil não vai plantar 145 milhões de toneladas mais, igual plantou esse ano. O ano que vem o Brasil vai plantar 148 milhões de toneladas. Porque nós vamos aumentar um pouco mais de área, vamos crescer um pouquinho mais o investimento e nós vamos plantar uma safra cheia. Se a gente colhe dentro da normalidade, naturalmente os níveis de estoque sobem e os níveis de preço se acalmam num patamar um pouquinho abaixo do que a gente tem hoje. Então é importante entender essa dinâmica que a gente tem, essa dinâmica entre a produção e nível de estoque versus o preço, né? Legal, Héctor, obrigado. Felipe, você tem mais um ponto que você queria colocar? Tenho sim. A gente fala muito do consumo de soja e de milho pensando em alimentação, mas tem um tema que cada vez mais ele fica em evidência, que é a utilização tanto de soja quanto de milho na formulação de combustíveis. Se você pudesse falar um pouco para nós, Héctor, tanto do milho sendo utilizado para o etanol, como a soja compondo ali na composição do biodiesel, e o que isso pode impactar aí no futuro e quais são as expectativas que a gente pode ter em relação a isso, para a gente explorar um pouquinho esse tema também. Tá, vamos lá. Biocombustível é o combustível gerado através de uma commodity, tá? Ele é naturalmente um combustível menos poluente, um combustível mais verde. E no momento que você esmaga a soja, pega a soja, esmaga ela na indústria, sai farelo e óleo. Tá? Parte desse óleo, que antes era todo ele consumido basicamente para alimentação humana, ele vai para a mistura no biodiesel. Ele vira biodiesel e vai para a mistura no diesel. Tá? E o milho, parte do milho, ele é esmagado dentro da indústria de etanol e sai parte DDG, que é o farelo do milho, que é utilizado muito para ração animal, principalmente bovino, e parte sai etanol. Pois bem, a indústria nos últimos anos veio crescendo o uso e muito disso incentivado pelos governos, não só o governo brasileiro, como o governo mundial.
Então, o mundo tem a necessidade de se ficar mais verde. É o que está acontecendo na China exatamente agora. A China quer se tornar mais verde até 2024, menos poluente. Então, o que ela faz? Ela usa os biocombustíveis como base da matriz energética de combustível de carros e ônibus e afins, e ela reduz o uso do combustível fóssil e entra com parte de etanol e parte de biodiesel. Isso é muito bonito, desde que funcione dentro da normalidade. Vamos pegar o cenário que nós temos hoje, tá? Nós temos um cenário inflacionário no mundo todo. Todos os preços subiram no mundo todo. Então, hoje, o que acontece? O governo, nós tínhamos no Brasil uma mistura de 13% do biodiesel no diesel. Então, 13% do biodiesel, desculpa, 13% do diesel que cada um usa era biodiesel. O governo fez o quê? Reduziu de 13% para 10%. E isso está acontecendo em diversos países. Então, todos os países estão revendo essa utilização de biocombustíveis em função da questão inflacionária. Como que isso funciona no Brasil? No Brasil, o mercado de biodiesel ele ainda é um mercado regulado pela Petrobras, está saindo da mão da Petrobras, vai virar um mercado mais distribuidor. É um bom mercado, nós temos uma área específica disso dentro da empresa. E o outro ponto é o etanol, que é o que é o mais evidente nesse momento. Funciona muito bem o etanol de milho. Só para vocês terem uma ideia, hoje o etanol tem uma margem excepcional. A indústria de etanol de milho tem uma margem excepcional. Só que nós não temos ainda nenhuma no Paraná. Tá? Quase todas essas indústrias estão localizadas. Mato Grosso do Sul, que está a maioria delas em construção, não tem nenhuma rodando. Mato Grosso tem várias rodando e várias em construção. E no Goiás. Então, eles estão nessas regiões, que são regiões o quê? Que tem uma produção muito grande e, diferentemente do sul do país, tem um consumo baixo. Então, todo o milho do sul, ele vai direto para proteína animal e ainda precisa importar de outros estados. Quando a gente olhava o Mato Grosso do Sul, esse estado ele tinha uma gigante de milho, ainda tem, e vai crescer cada vez mais, e o consumo interno era muito baixo, porque o consumo por proteína não é característica do estado. Então, foi buscado alternativas para a utilização desse milho. Então, hoje, parte do milho do Mato Grosso do Sul sai via exportação, a maioria dela pelo Arco Norte, que são os portos do Norte, né? São os portos que estão lá em cima, os cinco portos que estão acima do Mato Grosso. Depois vocês podem ver com um pouco mais de calma. E uma outra alternativa foi o etanol. Hoje, só para vocês terem uma ideia, o etanol consome perto de 7 milhões e meio de toneladas de milho. Não é tanto, mas se a gente pega 5 anos atrás, era zero. Era zero. Então, a gente em 2030, esse consumo possa ser perto de 20 milhões de toneladas de milho. Então, são alternativas que foram achadas para a utilização de milho. Só para vocês verem o tamanho desse negócio da produção de etanol de milho, nos Estados Unidos, o volume de milho que vai para o etanol é de 135 milhões de toneladas. É mais do que a safra brasileira. Vai tudo para o etanol. E com mais de 240 plantas de etanol de milho. Então, esse negócio chegou no Brasil. A gente está vendo investimentos grandes, gigantes. A gente ainda não tem nenhuma no Paraná, apesar de que a gente tem sondagens de uma indústria para o Paraná. Olhando a questão de oferta e demanda do Estado, pela característica do Estado, por ser um Estado muito mais de proteína, eu acho que é mais fácil os investimentos irem para outros estados primeiro, como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, que tem boa produção e baixo consumo, e isso seria uma alternativa para o consumo do milho aí nessas regiões. Muito bom, Héctor, muito bom. Acho que ficou bem claro aí a questão do etanol e como também qualquer mudança nesse sentido pode impactar, mais uma vez, o que a gente fala, né, o nosso produtor. Então, de novo, qualquer mudança é sempre muito sensível aqui na ponta, né? Aí a gente volta na questão do risco, né? Por isso a preocupação sempre
com a proteção. O mercado é muito sensível em todos os fatores Só um gancho, que a gente Celino. toca. Né? Só um gancho, está circulando nos Estados Unidos que o governo, que o Biden poderia reduzir a mistura do E15. Então, nos Estados Unidos, cada estado tem a sua autonomia. Então, tem estado que é E15, que é 15% da gasolina vai etanol, tem estado que é E10, tem estado que é E7. Então, cada estado tem a sua autonomia. Ele poderia reduzir dentro do país essa questão da mistura, diminuiria a mistura e que poderia fazer com que o estoque de milho aumentasse um pouquinho por lá. Então, é o que você falou, é extremamente sensível, né? A gente tem umas situações e várias possibilidades em relação a preço. A gente viu várias canetadas, vamos dizer assim, que podem derrubar o preço. Essa do biodiesel no Brasil, ela deu uma porrada no preço do óleo quando saiu. Então, diminuiu a mistura do biodiesel, vai produzir menos biodiesel, a demanda do biodiesel vai ser menor, cai o preço. É o que geralmente acontece. Então, são situações que estão fora do controle, vamos dizer assim. Esse não é o controle de ninguém, não é controle meu, nem seu, nem de ninguém, e que o mercado varia muito forte em relação a isso e é muito sensível em relação ao preço. Muito bom, Héctor, obrigado. João, você tem eu queria fazer... Ô, Héctor, continuando aí no milho, qual o estoque atual hoje de milho no Brasil? A gente sabe que a expectativa de verão ela vai reduzir um pouco a produtividade. Qual a expectativa hoje de quantidade de produção de verão? E dando continuidade, essa conta fecha até a safrinha, nós podemos ter falta de milho nesse período. E o que você acha do milho também para 2022, 2023, milho verão, né? Começa de hoje e vai até um pouco na frente, de preços também, inclusive, né? Tá, vamos lá. A dinâmica do milho funciona assim, João. O Brasil consome perto de 75 milhões de toneladas por ano. Divide isso no meio, dá perto de 36, 37 milhões de toneladas por semestre. Então vamos lá. Primeiro semestre, que é onde produz o verão, consome 37 milhões de toneladas. O segundo semestre também consome 37. Nós temos duas safras. A safra de verão, nós plantamos uma safra de 31 milhões de toneladas e vai colher uma safra de 24, 25. Ok? Então vamos lá. Consome 37, vai produzir 25. Para eu chegar até a safrinha, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter estoque de passagem. Isso. Então eu tenho que ter milho de 2021, que vai somar com a produção do verão e vai chegar até a safrinha. Ok? Vai ter esse milho? Eu acredito que sim. Tá? Primeiro, respondendo a sua primeira pergunta, eu acredito que a gente passou com um estoque de perto de 10 a 11 milhões de toneladas. Vai chegar muito apertado até a safrinha. Uma situação boa para quem consome, tá? A safrinha vai ser plantada dentro de uma época, de uma janela boa, diferentemente do ano passado. Em 2021, a gente plantou milho até março. Vocês se lembram bem. Então, a gente plantou milho fora da janela. Então, a safrinha chegou muito longe, chegou muito tarde. Então, ficou muita janela para chegar até a safrinha, faltou milho. Ok? Então, respondendo a sua pergunta por partes. A gente passa com estoque de 10, 11 milhões de toneladas, produz 25, 26 no verão e vamos chegar até a safrinha do inverno. Ok? Isso faz o quê? Que o cenário de estoque seja muito apertado, com baixa disponibilidade de milho e o preço lá em cima. Ok? O primeiro semestre o preço tem que subir um pouco mais. Ok? Ok. Segundo semestre de 22. Nós consumimos também 37 milhões de toneladas. Mesma coisa do primeiro semestre. Só que nós vamos plantar uma safrinha de 90. É totalmente diferente. O primeiro semestre falta a relação produção e consumo, o segundo semestre sobra. É por isso que eu tenho que dar um fim nesse milho, eu tenho que dar uma saída nele. Se eu consumo 37 e produzo 90, eu tenho muito mais milho do que eu preciso dentro do mercado interno. E aí que tem a alternativa principal, que é
a exportação. Ok? Se a gente produzir uma safrinha dentro da normalidade, João, se a gente produzir uma safrinha 85, 90 milhões de toneladas, nós temos no segundo semestre de 2022 milho suficiente para atender a demanda interna e aí a gente precisa sair com ele na exportação. Aí o nível de preço que vai valer no mercado interno, em qualquer lugar que seja, em Londrina, Cascavel, Ponta Grossa, onde quer que seja, ele vai ser o quê? A paridade de exportação, que é a mesma coisa que a soja hoje. E se eu olho uma paridade de exportação hoje para o milho do safrinha, essa paridade vai estar perto de 82, 83, até 85 reais no porto. É milho aí em Londrina perto de 75 reais. Então, nós, considerando normalidade de produção na safrinha de 22, nós vamos ter um primeiro semestre pela situação de escassez de milho de preço alto. O primeiro semestre do 22 vai ser de preço alto em função da quebra também pelo verão. E o segundo semestre, com uma condição normal de produção, o mercado deveria pressionar um pouquinho, porque a gente vai ter que olhar a paridade de importação, de exportação, e hoje a paridade está a um nível um pouquinho abaixo dos níveis de preço do primeiro semestre agora do 2022. E olhando 2023, o 23, muito possivelmente, a gente deve voltar a plantar uma safra de novo perto de 31, 32 milhões de toneladas que a gente plantou esse ano. Se a gente considerar que, se Deus quiser, na metade desse ano o clima muda e a gente deve ter um clima normal para o 23, a gente deve produzir cheio. E se produzir cheio, o preço deveria pressionar um pouquinho no primeiro semestre de 2023. Se eu tivesse que dar um preço, João, se eu tivesse que falar um preço hoje, eu diria R$80, entre 75 e 80 reais no primeiro semestre de 23. Entendi. Obrigado, Héctor. E lembrando que esses preços a gente fala disponível, né? Para o produtor ainda você teria que trazer para o interior, enfim, ainda seria valores menores. Quase porto, né? Exato. O interior tira 10, 12, 15 reais, né? Exato. Estaria falando de 70 reais de novo. Ou seja, é o momento, mais uma vez, assim como no soja, para quem tem milho verão, milho safrinha ainda em aberto, aproveitar o momento atual, que ainda você tem a precificação muito boa. Héctor, cara, obrigado. Infelizmente, a gente está com o tempo estourado aqui, vamos ter que ir encerrando. Tem bastante coisa para a gente falar e nós vamos continuar amanhã aqui, tá? Contamos com você aqui amanhã para a gente dar sequência. Obrigado, Felipe, pela participação. Amanhã está com a gente aqui de novo. João, obrigado. Opa. Tá? E só para encerrar... Quer falar, queria João? falar só o seguinte, você produtor aí que tem, manda pergunta aqui que amanhã a gente põe no ar aqui para vocês, ok? Boa, boa. E para encerrar aqui, Balão, para jogar para você, queria um recado aqui pro produtor rural. Vou até ficar em pé. Isso, vou ficar em pé. Ficar em pé, para chacoalhar, gente, vai. Levanta, Felipe, levanta também. Estou na dúvida. Será que é o momento de fechar? Será que o Bela Safra... Gente, não é falsa modéstia. Nós temos 20 anos de know-how. Se nós estivéssemos fazendo oferta que não funcionasse, que não fosse negócio legal, nós não tinha recompra, a gente não vinha crescendo ano a ano. Então, gente, é um baita negócio. A gente sempre traz uma oferta que faz sentido. Então, cara, não tenha medo, vem com nós. A oferta é boa, o momento é muito atrativo. Risco, não vamos correr risco. Vem com nós, a oferta é muito boa. Nós estamos contando com vocês aí. E os primeiros dois dias já foi muito bom, né, João? Nossa Senhora. E vamos arrebentar nos próximos 2 aí. Ah, se Deus quiser. Sem contar que ainda não acabou o segundo dia, Não, né, o segundo Joãozinho? dia tem chão, Tá acontecendo ainda, rapaz. Rapaz, tem muita chão coisa ainda, aí. rapaz. Ó, Ô, 19 Sandro. horas, nem chegou ainda, 19 horas. E outra coisa, Tem né? chão. Você sabe, o produtor e produtora, você sabe que se você não quiser sair de casa, tá meio com medo, Covid, a Bela Safra vai até você. Entre em contato com o nosso consultor, com o nosso gerente. Nós damos um jeito aí de fazer da maneira que você quer. Ou fazemos até um bate-papo online com você. Damos um jeito. Isso aí não é o nosso problema. Valeu? Valeu, é isso mesmo. Nós vamos encerrando aqui nosso Momento Mercado e já direto com a Mariloturco e o pessoal da Pioneer. Partiu.